Boa tarde a todos vocês que estão conosco na Imperial TV 4.1, no programa Grande Jogada, esse programa que chegando a cada dia mais na sua casa. Lembrando que a história da Grande Jogada não é de hoje, né? Já tem anos de história a Grande Jogada, na companhia do Wallace Casanova, né? A família do Justino Filho que tomou a frente, né? E tem a patente da Grande Jogada. E hoje eu apresento esse grande programa que para mim é uma gratidão enorme. A Grande Jogada está de segunda a sexta-feira, tá bom? De 13h30 até as 14 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 13h30 às 14 horas, entregando o melhor conteúdo esportivo e também falando dos atletas da região tocantina, do futebol maranhense, de tudo que acontece aqui no estado do Maranhão. No sábado, que é hoje, nós estamos aqui nessa grande transmissão da Mesa Redonda, de 12 até as 13 horas. De 12 às 13 horas é a nossa programação do sábado, né? E a gente vem aqui com entrevistados, pessoas, né, que estão conosco no mundo futebolístico e também no mundo do esporte em geral. Já tivemos aqui lutadores, já tivemos aqui dirigentes, já tivemos aqui treinadores e muitas pessoas já passaram pela Mesa Redonda da Grande Jogada e eu já te antecipo, muita gente ainda vai passar, muitos convidados vão estar sentando conosco na Mesa Redonda e fazendo aquele bate-papo interessante da Grande Jogada. No domingo, nós temos a nossa transmissão, né, da reprise, às 9 horas da manhã. A reprise do programa de sábado de hoje passa também amanhã, a partir das 9 horas, como você está vendo aí, né, na comunicação. A Grande Jogada também está na Imperial FM 95,9. De segunda a sexta-feira, estamos de 8 até as 9 da noite, de 20 horas até as 21 horas, depois da Voz do Brasil. Chegamos então com a programação da Grande Jogada na Imperial FM 95,9. Temos muita coisa a se falar hoje, o futebol maranhense não para, muitas atualizações. Lembrando que vai acontecer a final do Campeonato Maranhense, né, entre IAP e a equipe do MAC. O início foi um empate em 0-0, com muitos lances polêmicos, né? O presidente do MAC aí buscando, né, um recurso em relação a lances da competição, mas nada. O que foi mais pedido, na verdade, do presidente, né, foi o VAR para a última rodada agora, de amanhã, para a decisão, na verdade. E foi concedido. A Federação Maranhense de Futebol entregará o VAR na partida final do Campeonato Maranhense. Lembrando que o MAC e o IAP já estão na final não, já estão na Copa do Brasil do ano que vem. MAC e IAP já estão na Copa do Brasil ano que vem por conseguir chegar à decisão, à final. E aí tendo acessos também à Copa do Nordeste. É a força de quem chega até a final, né? Tem aí então o IAP e o MAC. Eu venho enfatizando durante a semana, gente, o IAP, porque assim, não tenho nada, né, com o IAP, nem com o presidente, não tenho nenhum tipo de merchan com a equipe do IAP. Eu valorizo aquilo que vem crescendo e aquele trabalho bem feito. O IAP, né, buscando da base todo o desenvolvimento, falo isso desde o ano passado, não é de hoje, o quanto o IAP vem mostrando aí um crescimento muito grande, né, no futebol maranhense. E fique de olho com o IAP, porque ele está trabalhando na base, foi semifinalista do ano passado da Copa do Brasil Sub-20, chegando aí o jogo contra o América Mineiro, deu dificuldade lá, né, em Minas Gerais, aqui no Maranhão perdeu, né, de goleada, né, uma falha do goleirão do IAP, mas tem aí essa crescente. Esse ano, Sub-17 vai jogar as quartas de final já, do Sub-17. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Santa Catarina, né, mas mostrando sempre um bom desempenho. Esse é a equipe do IAP. Logo, logo teremos o presidente do IAP conosco, numa entrevista. Teremos aí também a assessoria completa. Já estou entrando em contato com eles e vai dar tudo certo, né? Apresentação, Teilon Paiva. Hoje, gente, eu estou aqui nessa mesa redonda com meu amigo, jogador profissional, atleta, para mim, um grande atleta. Fica naquele setor ali de volância, ali no volante, naquele meio de marcação, faz ali o meio de campo também, um trabalho de distribuição de jogada. Eu falo assim, não é bajulando ninguém. Me encantou muito na Supercopa Teilon Paiva de futsal e também na competição da Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros, ali pelo time do Walter Lira, o JV. E aí tá, atleta profissional, né, jogando já em alguns clubes e desenvolvendo um bom futebol. A bola chega nele,
ele passa assim, ó, distribuindo. Eu tinha um amigo na escola que ele falava assim, ó, desse jeito, só o talento. O Salmo, viu? Um abraço, Salmo. Estudávamos juntos lá na escola Nascimento de Moraes. Ele falava só assim, ó, tô só distribuindo. Assim, esse atleta que está conosco hoje faz. Tem muito trabalho de bola, muita desenvoltura e sabe jogar realmente um bom futebol. Eu estava no estádio assistindo um jogo do Imperatriz e o ITZ. E aí alguém, na verdade não, era ITZ, se não me engano, contra o Moto. E alguém na arquibancada falou assim, rapaz, esse menino aí joga. Esse daí joga. Ele é de onde? O rapaz é daqui de Imperatriz. O homem é da casa. E aí até mandei mensagem para ele, falei assim, ó, rapaz, a galera tá te elogiando lá da arquibancada. Eu quero aqui desejar aqui uma boa tarde, seja bem-vindo, meu grande amigo Arthur. Você que, todo elogio aqui é pouco, realmente por grande craque que você é. E esse trabalho que você vem desenvolvendo, né? Uma confiança na frente da defesa. A bola chega em ti, cara, tu vai distribuindo assim mesmo na vontade, a bola chega, tu faz aquela girada. Eu sou bem analista nessas questões e tu faz aquela parede muito boa. Eu tenho certeza que a dupla de zaga, o teu goleiro, ele fica bem mais tranquilo quando o Arthur tá no campo. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Grande Jogada. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão assistindo. Cara, fico muito agradecido por todos esses elogios aí, cara, de coração mesmo. É muito gratificante saber que o trabalho está sendo reconhecido, né? Agradeço pela oportunidade de você estar me chamando aqui. As outras vezes não deu certo, mas dessa vez, graças a Deus, deu certo para a gente vir fazer aqui esse momento. E, fico muito feliz de saber que eu fui elogiado na arquibancada por outras pessoas que nem me conheciam, né? Conheciam meu trabalho, por você que está na imprensa. E é resultado do trabalho diário, cara, do dia a dia, obviamente, a questão do talento sendo muito bem trabalhado. E é muito gratificante, cara, de verdade. E muito lembrando, obrigado. Arthur, que não é de agora que a família já recebe essa dose abençoada por Deus de qualidade com as pernas no campo de futebol. Né? É uma família que já vem aí de história, tanto no Cavalo de Aço como no futebol nacional em geral. Né? E você recebeu também essa dádiva de Deus também, que eu digo assim, porque não é todo mundo que sabe jogar. Eu posso dizer assim, eu vou para os gramados, eu jogo, mas não sou aquela coisa assim não. Eu vou ali para resenhar, para brincar. Né? Até falei pro Alas Casanova, o Alas me coloca nesse time aí. Ele perguntando se eu sei jogar, rapaz, eu sei, moço. E aí o Arthur não, o Arthur realmente é um diferenciado, é um trabalho de um atleta que tem competência. E eu falo aqui, não é querendo, gente, eu tenho que estar colocando um cara ali na Grande Jogada para querer colocar ele no mercado. Não, não é isso não, o cara já tem mercado, o cara já tem história. E ele sabe o que faz. Conta um pouco aí sobre a família também, que a família faz parte do mundo do futebol e já fez também, né, dessa história, meu amigo velho. Sim, exatamente. É uma família conhecida, né, já meus avós, né, o senhor Jarmes e a dona Alzira, que eram muito conhecidos por conta da farmácia Marajane, que tinha aqui na Bernardo Sayão, onde é a pizzaria da Mama hoje, a localização, que foi considerada a primeira farmácia aqui da cidade. Então meu avô e minha avó já eram muito conhecidos por conta da farmácia. E aí depois veio meu pai, meus tios, com a questão do futebol, né, o talento, graças a Deus, nossa família foi muito abençoada com esse talento. Meu pai é o Júnior Marins, que jogou como lateral direito por muitos anos pelo Tecão Maravilha, né? Aí eu sou sobrinho do James Marins, que é considerado por muitos jogadores, inclusive pela Imperatriz, como um dos maiores jogadores da história do Cavalo de Aço, né? E muitos até faziam essa comparação minha com meu tio por conta da posição, o estilo de jogo é parecido e as características também. E também sou sobrinho do Jader Marins também, que jogou no Sport Recife, foi um dos atletas mais jovens a jogar pela seleção maranhense aqui, né, que antigamente tinha, hoje não tem mais, né, o campeonato de seleções dos estados, né? Que botava todos os estados enfrentando, né, e colocava os atletas do estado para representar o... Meu tio é considerado um dos mais jovens a jogar pela seleção, né, de todas as seleções do estado, ele é um dos mais jovens da história a jogar. Jogou no Sport, jogou em Portugal também. E aí, nossa família foi, graças a Deus, abençoada com isso. E graças a Deus eu... Olha ele aí, né? Isso, o tio James aí. O James, né? Considerado um dos maiores atletas do Cavalo de Aço. Exatamente. Né? O James aí, hoje já
Já tá jogando ainda? Tá fazendo alguma brincadeira ainda ele? Não, hoje em dia ele tá sossegado, mas quando a gente vai brincar alguma coisinha, ou então quando ele mora em Palmas hoje, né? Mas quando ele vem aqui em Imperatriz, que sempre tem encontro dos ex-profissionais, que ele vem jogar aqui, ele fica ali de bobeira, mas quando a bola chega no pé dele, você vê que a qualidade é extremamente diferente. Né? Teve outros grandes jogadores mesmo que fizeram história no futebol, tanto daqui quanto de fora, que todos têm ele como referência. Jogadores que jogaram antes, jogaram durante com ele, né? E depois sempre falaram que ele sempre foi o maior, assim, né? E eu, graças a Deus, tive uma oportunidade, né, de ainda conseguir ver alguns jogos dele de videocassete, já no final da carreira dele aqui no Imperatriz. E ele já assim, voltando de lesão, a gente sabe que é difícil você voltar de lesão assim no mesmo ritmo, e a qualidade técnica dele é literalmente fora do comum. Mostra o talento, né? Com certeza. Inclusive quando eu venho pra cá, que eu fico treinando à parte, quem dá o treino é meu pai, né? Meu pai e meu tio, junto com outros amigos meus também que são profissionais. Tem o Rodolfo Júnior, que é filho do seu Rodolfo, né? O grande seu Rodolfo aí. E tem o Fernando, tem o Felipe Rosa, o Gustavo Nobre. Então toda vez que a gente vem treinar aqui, a gente faz tipo um treino reduzido. E cara, é incrível que a gente consegue tomar drible e ficar na roda do meu pai e do meu tio, cara. É incrível, a qualidade técnica deles são absurda. Você pode colocar a bola do jeito que ela, você vê que o domínio, o ensinamento, apesar de a gente estar num vigor físico, né, por conta da idade, você vê que eles têm uma questão de muito tempo, de jogando a maturidade, o estilo, a forma como domina, a forma que me ensina. Você sabe que não é um leigo ali, sabe? É um cara que tem muita diferença tecnicamente. Entendeu? Mostrando conhecimento, né? E a gente sabe o quanto que é importante, né? A gente vê então que o Arthur, ele além de que é um cara que tem um grande talento, mas também busca mais ainda conhecimento dentro do gramado, né? Porque não é fácil também você receber instruções de que um dia já passou. Às vezes, o que eu falo hoje em dia para muitos professores, o Jamie teve aqui, falei para o Jamie, falei para outros professores que estiveram aqui, que o mais difícil é colocar na cabeça dos jovens atletas aquilo que é um ensinamento de pé no chão. Às vezes vem a vaidade, aquelas coisas todas. O Jário Nascimento. Falei com o Jário Nascimento também e ele falou isso. Rapaz, é tirar essa vaidade de que às vezes chega, mas já mostra também um crescimento e uma maturidade do Arthur em entender e aprender com quem tem mais experiência, com quem viveu isso muito forte, né? E sorte também, bênção, de que é dentro da família dele, né? Então nessa preparação toda a gente vê a força da família e ajuda para o incentivo e para o crescimento, Arthur. Com certeza. O Jário já foi meu treinador na época de base aqui, na época do JV Federal, e o Jamie foi meu treinador agora no ITZ, né? Dois amigos. O Jário, um abraço especial a Jário Nascimento. Eu digo, Arthur, que para mim é o treinador mais promissor do futebol maranhense, porque o Jário, ele tem pouca idade ainda, né? O Jário, eu inventei de querer jogar lá no Marília ainda, e o Jário foi meu professor lá. O Jário falava assim, Telho, dá um passe. Aí eu dava um passe, só que era muito forte, pô. Ele falou assim, é um passe, não é um chute, Telho. Ele vai brincar desse jeito. E o Jário, pra mim, é um cara que eu respeito muito. Hoje está no Tocantinópolis, né? Tocantinópolis. Campeão, grande campeão lá no estado. E um abraço pra ti, Jário. Um abraço também aí pro Jamie, meu parceiro, né? Eu conversei com o pai do Jamie. O pai do Jamie é orgulhoso demais pelo histórico que tem o Jamie. E o Arthur, né, passa também pelas mãos desses grandes professores. Meu amigo, conta pra nós, então, como é que foi o início dessa tua carreira? Lembrando que o Arthur tem quantos anos, Arthur? Tenho 25 hoje. Arthur tem só 25 anos. 25 anos de idade, muito pra jogar ainda, né? Tá aí aberto ao mercado, vou dizer assim, né? Mas já jogou muito bem aí profissionalmente, agora pelo ITZ, teve no ITZ. E pra mim, de verdade, de novo enfatizo, posso ser aí repetitivo demais, mas pra mim o melhor atleta que tinha naquela equipe era realmente com respeito a todos os outros, tá bom? Tem todos os outros também bons atletas, mas pra mim o Arthur ele fazia a diferença. Pena que só entrava no segundo tempo, parece, que aí eu queria que tu estivesse começando jogando, mas quando ele entrava, isso não visto apenas por Taylor Paiva, mas visto por quem estava na arquibancada, eu posso provar isso. E aí perguntava, rapaz, quem é esse cara aí? Eu falei, sempre esse menino aí, é o Arthur, joga demais. Ele é de onde? É daqui, de Imperatriz, né? Precisa aí
Cada dia. Então conta pra nós essa história, Arthur, sobre a tua vida, tua carreira profissional até o dia de hoje, que não vai findar agora, tem muito ainda pra viver. Bom, cara, eu tô nessa vida assim de jogar de futebol praticamente desde quando eu nasci, né? Quando eu decidi mesmo ser jogador de futebol, meu pai chegou pra mim, pro meu irmão, e perguntou se nós queríamos isso, né, pra nossa vida. E a gente falou, não, é isso que a gente quer. Meu irmão é mais velho, né? Eu tinha 5 anos, ele tinha 10. E a gente falou assim, não, é isso que a gente quer, a gente quer seguir esse caminho. Hoje, infelizmente, meu irmão já não tá mais no futebol, né? Ele já desistiu. Então, o único na família que permaneceu fui eu. Eu tô nessa vida assim do futebol, cara, desde os 5 anos de idade, que meu pai sempre falou assim, olha, se você quer isso, eu vou lhe mostrar os caminhos, como é que são, mas ó, já bote na sua cabeça, não é fácil. E como você falou, essa questão da preparação, a preparação que eu tive sempre foi muito técnica, física e principalmente psicológica. Porque a gente sabe que no futebol tem muitas coisas assim que por mais que possam parecer superficiais, vai tirando você do caminho devagar e vai fazendo você perder o foco. E eu nunca deixei nada que pudesse tirar meu foco do meu trabalho, do meu futebol. Minha cabeça sempre, eu vou me tornar um jogador profissional. Entendeu? Sempre foi meu foco, eu sempre fui muito determinado quanto a isso. Tinha um alvo, né? Isso, exatamente. Então, acho que assim, desde os meus 5 anos de idade, que eu não sei o que é um final de semana ou um final de semana e feriado sem treinar. Desde os 5 anos de idade. Meu pai sempre falava assim, ó, você quer sua diversão, mas primeiro você tem que trabalhar. E era de manhã, já fazia ali meu treino, aí à tarde, o restante do feriado, do final de semana, eu estava livre. Mas primeiro o compromisso. E sempre foi assim. E pro meu pai também nunca estava bom. Eu podia fazer o melhor jogo, mas você precisa melhorar nisso, você precisa consertar esse erro. E nunca estava satisfeito. E hoje eu entendo como é que era isso, porque futebol literalmente é muito, muito concorrido. Né? Não só principalmente por questão de ser muitas pessoas quererem, né? Então ele sabia dessa dificuldade, mas ele também sabia da minha determinação. E em 2019 eu jogava pelo time do Amador do Imperatriz, né? E já estava com 18 para 19 anos e a gente fazia alguns jogos treinos contra o pessoal do Imperatriz. Eles jogavam no sábado e aí domingo era descanso, segunda-feira eles se apresentavam de manhã na academia e à tarde tinha um jogo, treino com os jogadores que não atuaram, né? Ou então entraram um pouco durante a partida. E o pessoal do Amador fazia esses jogos. A gente já tinha feito já em 2018 todo. E aí em 2019 teve essa oportunidade. O técnico era o professor Rui Scarpino, né? Que infelizmente faleceu na pandemia, né? Em decorrer de grande história no futebol nacional. Da Covid, né? E ele era um grande goleiro, né? Muito conhecido lá em São Paulo. E aí a gente fez alguns amistosos, só que tipo, eu tava com a barba muito grande, o cabelo também tava um pouco maior. E eu fiz um primeiro amistoso assim, joguei muito bem. Aí só jogava uma vez na semana, né? No outro final de semana teve de novo o amistoso. O primeiro amistoso foi lá no Laminadora Paraná, o segundo amistoso foi lá no estádio. Também joguei muito bem. E aí quando foi pro outro final de semana, já o meu pai e meu tio, já experientes, já sabendo como é que é o futebol, falaram assim, rapaz, por que tu não tira essa barba, zera isso aí, corta o cabelo, pra você ficar mais com um ar de jovem, entendeu? Porque eu só tinha 18 anos, tá com cara de velho, de 25, 26 anos, no caso a idade que eu tô hoje, né, de 25. E aí eu, tá bom, vou fazer isso. Aí quando foi segunda-feira de manhã, fui no barbeiro, ajeitei tudo, e quando a gente foi pro jogo treino à tarde, deu 15 minutos de jogo, o Scarpino já foi no nosso banco, já interessado, né, no meu futebol. Ele falou assim, rapaz, quem é aquele rapaz ali? Eu já vi, ele já foi pros outros amistosos, mas parece que ele era meio barbudo, assim, era mais velho e tudo. Eu falei, não, é ele mesmo. Olha a dica valendo, né? Pois é, eu falei assim, quantos anos ele tem? Ele falou assim, tem 18. Aí eu falei assim, oxe, gente, eu achei que ele tinha 25, cara de velho. Eu falei assim, não, ele só tem 18 anos. Pois então, amanhã eu quero ele aqui para apresentar no elenco. E aí eu fui me apresentar no outro dia e aí ingressei como profissional, só treinando, né? Tive muita experiência, foi um ano assim, de muita experiência para mim, questão de treino. Quando deu a série, nós fomos campeões, né? Maranhense, eu era o caçula do elenco. Eu só tinha 18 anos, eu era o mais novo. E aí fomos campeões maranhense, aí quando teve a série D, o Scarpino ele foi dispensado e aí chamaram o Paulinho Kobayashi. E aí quando o Paulinho Kobayashi ele assumiu, aí eu consegui pegar umas 3 viagens ainda, né?
Jogamos contra o ABC lá fora, ganhamos. Depois jogamos contra o Ferroviário lá em Fortaleza. E pegamos o último jogo do primeiro turno aqui da Série C contra o Sampaio, que nós ganhamos também. E aí, depois disso, aí eu comecei a ver a pandemia, né, em 2020. Já, infelizmente, já tinha encerrado meu contrato com a Imperatriz. Aí em 2021 eu comecei a andar por aí, né? Comecei a rodar no mundo aí do futebol. Aí eu fui para Sergipe, depois fui para Brasília no final do ano. E aí em Brasília eu passei 3 anos jogando. Joguei em 2021 no Braslândia, joguei em 2022 pelo Lusiânia, pelo Aruc, 2023 pelo Santa Maria. 2024 eu tive a oportunidade de jogar lá no Campeonato Amazonense, pelo Rio Negro, né? O Centenário Rio Negro, um dos maiores clubes lá do estado. É difícil a competição? Cara, na época que eu tive a oportunidade, a competição estava bastante equilibrada. O Amazonas, né, que jogou com o Imperatriz, né, inclusive alguns jogadores que estavam naquela minha época também estão até hoje, né, tá o Fabiano, o Tavares, e eles estavam naquela época jogando o Amazonas estava em alta, estava na Série B, né? Então tava o Sassá, tinham recentemente contratado o Felipe Bastos e o Jô, então o time estava muito em alta. Tinha também o Manaus, que foi o atual campeão do estadual, né, naquele ano. Tava o Manauara também, então era o clube, os clubes estavam, o campeonato, o campeonato em si, a competição estava muito parelha, né? Porque a gente vinha, o Amazonas, a gente vai pensar, poxa, só tem jogador grande, só tem jogador assim experiente, que já estava vindo de fora do país. Aí a gente vai tomar uma massa. Só que a gente vê que a competição tava muito parelha, porque a gente jogava contra um time, ganhava, quando ia ver o Amazonas ia lá e perdia para ele. Falei assim, pô, não é possível, o Amazonas na Série B com esse tanto de elenco tá perdendo o jogo. E aí outro já ganhava do outro time já um pouco mais fraco. Então estava muito parelho. Manauara, que a gente achava que poderia chegar até na final, não foi. A final foi Manaus e Amazonas. E foi uma experiência muito bacana. Ano passado, em 2025, eu vim jogar aqui pelo ITZ. Graças a Deus, a comando do Jamie, né? Graças a Deus nós conseguimos o acesso. Infelizmente o título não veio, mas o acesso, graças a Deus, nós conseguimos. E agora em 2025... Foi pelo Luminense, né? Isso, foi contra o Luminense. Foi nos pênaltis, para dizer bem esclarecido, foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis, né? E agora eu fui, nesse ano, né, em 2026, eu fui chamado aqui pelo Eider para integrar o elenco de 2026. Fizemos aí um bom campeonato, né? Muitas pessoas estavam desacreditadas de nós, né, do nosso elenco, mas infelizmente o futebol a gente perdeu só em mínimos detalhes, né? Sempre por placar mínimo, 1-0 no máximo, porque os jogos que nós perdemos mais foi de 2-0 e no Sampaio na última rodada. Mas todos os jogos a gente sempre perdeu por um detalhe. No clássico aqui contra o Imperatriz nós perdemos praticamente no último minuto de jogo, entendeu? No pênalti, né? E bem polêmico, por sinal, que é a opinião minha, viu? Pois é, então nosso time era muito bem qualificado, nosso time tinha condições de chegar de toda a forma, mas infelizmente o futebol é assim. E aí, dessa forma assim, minha carreira no futebol foi vindo dessa forma, com muita dificuldade, desde a época de base. Eu, quando era da época de base aqui no Imperatriz, eu joguei muitos anos pelo JV Lideral, né? Já fui multicampeão pelo Imperatriz. Um abraço para Walter Lira. Pelo JV, o seu Walter aí, sempre me deu muita confiança. Inclusive, estava com eles, né? Na Copa Cidade Grande. Na Copa Cidade Grande aí, jogando no Interbarras pelo time do JV. E depois eu fui para a escolinha do Grêmio, né, junto com o Cláudio Santiago, que era o treinador, e eu era sempre uma categoria abaixo, jogando uma categoria acima. Eu tinha 16 anos, já era o capitão do Sub-17, e aí depois no mesmo ano teve o Sub-19, e ele me subiu para o Sub-19, eu me tornei titular do Sub-19, e aí depois eu já fui chamado pelo pessoal do Imperatriz para ingressar o time amador, fui campeão amador. Eu, por muitos, acho que eu sou considerado o atleta mais jovem a ganhar um título amador. E o título de jogador mais novo era do meu tio, Jader. Rapaz. Tinha sido o atleta mais novo, com 16 anos. E eu joguei a competição toda com 16, quase fazendo 17.
E aí, depois disso, aí veio os amistosos, que a gente sempre fazia com o pessoal do Imperatriz. Aí, quando deu 2019, surgiu o interesse do Rui Scarpino, e aí ele me chamou para poder ingressar no elenco, e aí o restante Chegou aí tô até construindo toda a essa história aí. Uma história muito bonita, que não tem fim. Agora não é hora de pensar em Não, que parou. Nem tem como, agora que eu tô iniciando ainda a carreira. Exatamente, 25 anos, está aí no mercado. E a gente vai mostrar mais uma vez, enquanto a gente estava falando aqui, estava passando, né, os lances do Arthur. Vamos ver mais uma vez, então, os lances do Arthur, né, grande, brilhante. Olha aí, ó. O homem tem estrela, naquela parte ali. A visão de jogo é essa distribuição de bola que eu falava, né, sempre à frente da defesa, recebendo a bola no domínio, né, olhando bem aos seus companheiros, ao passe, olha, esses passes assim, em infiltração, né, mostrando que tem conhecimento e distribuição de jogada. Isso aí faz muita diferença na equipe, né, Arthur? Com certeza, porque a posição que eu jogo é como segundo volante, né? Mas também faço cabeça de área, então a função minha é principalmente desse suporte na frente da defesa, para os laterais, e principalmente sair distribuindo o jogo, que é uma característica minha. Sempre foi da nossa família, né? O tio Jade e o tio James, essa característica de organizar o jogo. Então sempre foi muito forte na nossa família. Lançamento, chute de fora da área, que é uma das minhas características, que muitas pessoas inclusive me comparam com o meu tio James, né? E isso é o fruto de muito trabalho, cara. Eu trabalho esse estilo de jogo, essa forma de jogar desde, como eu te falei, desde quando eu era bem pequeno, 5 anos de idade, eu já trabalhando tecnicamente, fisicamente, tudo para que dentro do jogo a gente pudesse desempenhar sempre o melhor. E, obviamente, atribuída a minha característica de organizar esse jogo, eu sempre gosto muito disso, né? De sempre trabalhar ela muito comigo. Distribuir o jogo, organizar, sempre acionando muito os meios e chegando muito dentro da área. Para ter a oportunidade de dar um passe, de fazer o gol, chutar de fora da área, que hoje em dia no futebol tá bem difícil de ver. É muito difícil de encontrar um atleta que faça hoje com essa identidade, né? Pois é, então isso é uma característica minha que eu sempre gosto de explorar muito. Essa questão de sempre estar com a bola no pé para poder distribuir. E a gente vê o quanto que é participativo o Arthur. A gente está vendo aqui os lances, desse jeito mesmo, viu? No jogo lá, quando você vai para o estádio e vê o Arthur jogando, é desse jeito mesmo. Ele é muito participativo, se mostra muito presente nas participações, né? E aquela desenvoltura mesmo para que eu acho muito legal, porque muitos têm a mesma função, Arthur joga na mesma função, mas se esconde um pouco do embate. Eu vejo que tu se apresenta, a bola chega, tu coloca um posicionamento, vira o corpo bacana, gira, faz os passes, né? Entra dentro da área para tentar fazer a finalização de gol, faz os cruzamentos. É um jogador, um atleta completo. É uma função que nem todos têm assim, vamos dizer assim, tem habilidade para exercer dentro do gramado a posição que eu acho que muitos estão buscando a parte de frente, né? Outros tentam, até a defesa mesmo está tendo mais até procura, mas essa parte de montar, de organizar o time, a gente vê. A bola tu passa pro teu companheiro, ele já vê tu com uma opção novamente. E aí tu vai e recebe, tu passa para o lado direito, então tu recebe e passa para o lado esquerdo, tu vê aquele passo mais em profundidade. Isso é bom, é o talento do Arthur. Sim, essa questão assim de eu gosto muito disso, porque eu trago isso muito para mim dentro do jogo. Esse fato de tu falar assim de muitos jogadores se esconderem, é porque eu, além de dar o meu máximo nos treinos, porque o treino bom que você faz vai refletir no jogo. Se você faz um treino bom, vai refletir no jogo que você vai jogar bem. Se você não fizer uma semana boa, um treino bom durante a semana, com certeza vai refletir nisso. Então eu sempre procuro dar sempre o meu máximo, né? Na medida das circunstâncias que eu posso estar passando, de alguma forma, eu sempre procuro fazer o máximo para dar o meu melhor. Só que eu sou um jogador de jogo. A nossa família, né, a família Marinho, sempre teve característica de questões de chamar responsabilidade para o jogo. Às vezes tem treino que você erra tudo, você não vai conseguir acertar nada, uma semana que vai acertar nada. Mas quando a gente pisa dentro do campo, na hora do jogo, fala assim, tá valendo, muitos jogadores que a gente chama de jogadores de treino, né, leão de treino, não consegue desenrolar de jogo. E a nossa família, a gente sempre teve muito essa característica, né? Quando a gente podia estar mal, machucado e tudo, botou o pé dentro de campo, irmão, é guerra, não tem essa. E com essa característica eu absorvi muito para mim, desde quando eu era pequeno.
de chamar o jogo, chamar a responsabilidade, não se esconder. E ao longo do tempo, muitas competições, você vai meio que aperfeiçoando isso. E você não tem. E outra coisa, futebol, você não pode ter medo de estar jogando. Você tem que ter alegria de jogar. Ali é um momento maravilhoso, porque você já treinou a semana toda. E na hora que você mostrar o seu futebol valendo, você não pode ter medo. É verdade. Então você tem que. E às vezes quando não vai na técnica, vai na raça. A gente tem que entender isso. E como a nossa característica da nossa família sempre foi essa de se apresentar, que a gente considera jogador de jogo, entendeu? Tem muitos jogadores que são assim, não fazem nada às vezes no treino, mas quando bota o pé no jogo, resolve, chama a responsabilidade. A nossa família sempre teve essas duas características, ser bom em treino, ser bom em jogo. Então, mostrava no treinamento e dentro de campo também. Exatamente. E essa característica minha de pegar a bola, de organizar, eu sempre gostei muito, quando eu era mais novo, entendeu? Apesar da característica um pouco diferente do meu pai e um pouco do meu tio Jader, que eles eram um pouco mais defensivos, mas todos eram extremos. Meu pai muito considerava ele mais como um ala, um ponta, porque ele atacava muito, era muito conhecido aqui por sempre atacar muito na lateral direita. Bom finalizador. Bom, e o meu tio James, ele era mais um pouco um meia, então ele fazia muitos gols, né? Hoje em dia o artilheiro do Campeonato Maranhense vai com 8 gols, né? 7 gols, fizer muito. O meu tio era quando ele ia no Campeonato Maranhense mal, ele fazia em torno de 14, 15, 16 gols. Se não me engano, quem fechou a artilharia, eu vou até ver novamente, até o momento, eu vou ter que ver a atualização, mas era o Jean do Moto Clube. Uhum. Mas isso aí é verdade. Pois é, porque ele tinha essa muita característica de arriscar, entendeu? Ele pegava a bola, chutava de falta, de longe. Inclusive ele já chegou a jogar no Flamengo, né, meu tio, né? E aí das características que o Flamengo despertou interesse nele foi quando ele teve um jogo contra a Tuna Luz aqui e ele chutou a bola no gol de quase meio de campo e fez um golaço na gaveta. E aí o Flamengo ficou doido e veio aqui atrás dele de todas as formas para poder levar ele para lá, na época do Zico, né? E aí essa característica de arriscar mesmo sempre foi muito grande. Então é que ele fazia muitos gols assim, dava muitas assistências, entendeu? Na época dele, porque ele não tinha esse medo de arriscar, não tinha medo de jogar, pedir a bola. Tinha vezes que tem alguns lances dele que eu já vi em alguns jogos que eu assistia dele, de videocassete, quando ele já estava no final de carreira. Antes do DVD, né? Quando fala assim, vê meu DVD, não, ele vai ver meu videocassete. E tinha situações que ele ia buscar a bola lá praticamente da zaga. Ia buscar a bola lá e sair distribuindo lá de trás, né? Hoje em dia, obviamente que o sistema tático antigamente era um pouco diferente do que nós temos hoje. Mas antigamente o campo era maior, né? Então tinha um pouco mais de ter um pouco mais de liberdade, mas só que ele era muito conhecido, então essa liberdade para ele não existia. Sempre tinha dois ou três, não era só um, não, era 2 ou 3 sempre com ele. E ele sempre saía de trás, organizando, tudo estava lá na frente, era gol de cabeça, muitos gols de falta também, bola parada, gol de fora da área. A gente sabe, Arthur, que as dificuldades sempre são temporais, então assim, naquele tempo, eu vou falar, não, mas naquele tempo era assim, não, a dificuldade para aquele tempo era aquela lá. E aí o jogador tinha que se desenrolar e se destacar. Hoje já são outras, mas a gente não pode menosprezar de forma alguma. Aquilo que eles faziam lá hoje é capaz de fazer do mesmo jeito, porque tem aquele todo, né? De forma alguma, porque assim, tem alguns jogadores ao longo da história do futebol que eles são atemporais, né? Em qualquer época que você for colocar do futebol, de característica de regra, ele vai ser um fenômeno de toda forma. Se você for pegar um Pelé, se botar no início do futebol, colocar nos dias de hoje, ele seria o Pelé da mesma forma. Se você for pegar um Messi, um Cristiano Ronaldo, que são atuais hoje, colocarem ele lá no início do futebol, até esse hoje, eles serão os mesmos, porque são atletas atemporais, entendeu? Obviamente que hoje você tem uma questão física maior, mas só que você também tem uma preparação física bem mais elaborada, você tem uma suplementação bem mais elaborada, você tem uma nutrição muito mais organizada do que tinha naquela época, entendeu? Foi uma evolução dos estudos, a questão da fisiologia, os treinos, entendeu? E assim, é muito assim diferente você achar que naquela época seria uma utopia alguém fazer uma preparação física de algo específico que nós temos hoje, de academia, em peso. Naquela época eles só pegavam e faziam muitos treinos que eram feitos do exército, né?
Em algumas formas, não tinha A referência era a referência era a preparação física do Exército. Então, se você fosse falar, os caras, naquela época, como é a preparação física hoje, os caras achavam que era uma utopia, achar que vou levantar um peso, vai fazer eu melhorar o desempenho dentro do campo de futebol. Né? E a gente sabe hoje que no futebol não é só questão técnica, questão física é extremamente importante. Se você não tiver físico, o seu futebol não consegue desenrolar hoje em dia, entendeu? O psicológico também, o mental é extrema importância. Porque se você pode ter treinado a semana inteira bem, você pode ter sido o cara que acertou todos os chutes, acertou todas as faltas, fez tudo certinho, não errou nada na marcação, dormiu bem, maravilhoso. Mas se você tiver uma notícia ruim assim, seu psicológico estiver mal, esquece. Entrar dentro de campo, errar um passe ou outro, assim, você já perde confiança. Só que no futebol, assim, ainda mais no nível profissional, você não tem muito tempo para você se lamentar por algo que é errado. Se você erra um passe aqui, que às vezes dá um contra-ataque, tem que recuperar, voltar lá, já chamar a responsabilidade de novo, der a bola aqui, embora organizar o jogo. Aí eu errei uma virada de jogo, beleza, eu vou pegar a bola de novo, na próxima eu vou tentar de novo e vou acertar. Porque tem muita gente que não quer fazer de novo com medo de errar. Se você tiver medo de errar... Quanto você mais faz, mais você vai ter aí a chance de ter um bom êxito, exatamente. Né? Só que no início do jogo você vai pegando confiança, vai tocando curto ali, até começar a arriscar algumas coisas a mais durante o jogo. Vai de acordo com a característica de alguns. Alguns começam mais com toque de bola mais curto, que é o que eu faço. Outros já, alguns que têm característica de drible, mais atacantes. Acho que fizer um drible diferente e der certo, já ganha um pouco mais de confiança. Assim cada um vai indo já da forma que se sente mais agradável durante o jogo. O Arthur está mostrando que logo após ele ser um grande jogador, que vai dar continuidade aqui a ser um grande atleta profissional de futebol, ele está mostrando para nós que vai ser um bom treinador também. Viu? Daqui eu tenho certeza que a turma aí, daqui a uns anos aí, ele pode ser um que está no mercado aí para ser um grande promissor. A gente sabe, Felipe Luiz mostrou isso, foi dentro do gramado ali com os atletas ali, junto com a equipe do Flamengo. E o Arthur mostra conhecimento mental, técnico e físico. Tu tá falando isso porque tu me viu lá na tua Copa do Taylor, né? Copa, que eu tava o homem ali, Supercopa Taylor Pai Futsal. O homem manjou ali junto com o Jário, organizando aquela equipe. Eu tava como preparador físico do pessoal do nosso time, né? O Jário era o treinador, o Igor era o nosso auxiliar e eu tava como preparador físico ali da turma. Eu tava ali com a turma. Quando nós tava começando, só pra falando explicar. Isso, né? Que eu olha aí, ó. Segunda Supercopa de Futsal Taylor Paiva vai acontecer no dia 2 de maio a 6 de junho. São 32 equipes, né? Fase de grupo, mata-mata, tá? Vai ter aí a oitava de final, quarta de final, semifinal e a final. A fase final vai ser do dia 26 a 27, tá? De maio. A semifinal dia 30 de maio e a final no dia 6 de junho. Campeão ganha R$3.000. O vice-campeão, R$2.000, tá? Inscrição lá embaixo, gente. R$200 apenas. Liga no 999-8461-0166. Fala com o Taylor Paiva. O local vai ser no mesmo ginásio Pedro de Souza Rodrigues, onde a gente trouxe a movimentação novamente daquele ginásio, no Parque Alvorada 1. Um ginásio que tem medições oficiais, tá bom? O Arthur viu lá que é grande o ginásio, para jogar ali dentro. Tem que ter um pique bom, preparação boa. Eu vou estar lá assistindo, viu? Vou estar lá assistindo. Acompanhando tudo lá. Vou estar acompanhando lá tudo direitinho, lá presencialmente. Tivemos transmissões pelo Caju Podcast. Agradecer ao grande Diego Sodré, que o Caju Podcast também esteve lá conosco. Então, assim, o Arthur mostrou essa preparação. Eu até ia perguntar para ti, Arthur. Eu estava conversando, teve uma equipe que vocês eliminaram no ano passado, lá da segunda divisão, que foi o Lago Verde. O Lago Verde, eu tenho um amigo, o João Carlos, jogador do Lago Verde, e ele estava falando muito sobre a estrutura da equipe do Lago Verde. Ele falando que ele tinha um suporte muito forte, muito bom. Eles ficaram muito tristes por ter sido eliminado pelo ITZ, mas que bom que o ITZ passou. Cidade Imperatriz sendo representada. Mas um abraço pro Lago Verde. Já falei menções aqui ao Lago Verde, viu? Agradecer até pela camisa que o João Carlos me deu. Um abraço, João Carlos. Grande atleta, profissional também. E eu estava conversando com o pessoal lá, um erro que eu vejo muito de atletas que surgem do futebol amador, e você, por ter passado nessa transição, é melhor do que qualquer outra pessoa para falar sobre isso, de quanto tem que ser focado. Por quê? O que acontece muitas vezes? Tem os olheiros, tem as pessoas que analisam todo mundo,
deu tudo certo. O cara é bem visto no futebol amador, na Copa Cidade Grande, ou então outra competição que rola na cidade, em qualquer lugar no Brasil. Ele é destaque do amador. Aí quando ele sai do amador, que ele vai pro profissional, às vezes, que é onde eu falo que tem a mentalidade, tem muito salto alto, gente, que a galera tá perdendo o objetivo e tá perdendo essa oportunidade por esse salto, tá bom? E falta também de comprometimento com o clube, muitas vezes, tá bom? Não vou falar muito do clube em relação a atleta, porque a gente sabe que isso acontece muito aí no Brasil afora, que acontece também. Mas, o que eu quero falar contigo, Arthur, é assim, ele vai lá pro profissional e ele, em vez de entender assim, galera, cara, eu tô aqui, eu não sou mais aquela estrela do amador. Eu tô no profissional, eu tô entendendo que todo mundo aqui agora é igual, eu tenho que agora ser o destaque. E às vezes não se esforça, às vezes não tem disciplina, às vezes não coloca, né, na mente que precisa se destacar naquele clube. Chegou, é igual eu falava muitas vezes, não me interprete mal. Não me interprete mal. Igual eu falava muitas vezes, às vezes eu via, eu mais jovem, eu sempre fui muito assim, de objetivos e compromissado a conseguir muitas na minha vida profissional. E aí eu via muito jovem falar assim, cara, o meu sonho é comprar uma moto. Beleza, ele comprou a moto. Só que o sonho dele acabou. E aí não tem um passo à frente disso. Né? E eu sempre falava, eu criticava, eu falava assim, cara, teu sonho é comprar a moto, mas quando chegar a moto, você já tem que pensar o que tu vai conseguir depois. Aqui tu já vai tendo, acabou a moto, aí os meninos andavam doidos aí na rua, essas coisas. Eu falei, moço, teu sonho não é só isso não. O que eu quero dizer, quando chega no profissional, acho que o sonho é chegar no profissional. Não, mas tem que permanecer, porque aquela permanência que é o difícil. Tô errado, Arthur? Falei muito, mas eu tô errado? Não, tá completamente certo. É porque, assim, a questão de quando você diferencia um atleta profissional de um atleta amador, grande parte é a questão da mentalidade. Entendeu? A forma como você entende o jogo, a forma de como você se entrega para a profissão, a forma como você tem a mentalidade de que você tem que ser o melhor com a sua característica, o melhor para a equipe, entendeu? No amador às vezes é muito individual, entendeu? Não tem essa questão de entender mais coletivo pro profissional. Exatamente, o profissional você pensa no coletivo. Desde quando eu era mais novo, nessa época assim que eu era da base, eu sempre tive muito essa comparação com o meu tio James, o maior jogador do Imperatriz, né, considerado por muitos, né, pela imprensa, pelos próprios ídolos do Imperatriz, que já consideravam ele, iam assistir ele no estádio, né, e sempre tive muito essa comparação, além de ser por ser sobrinho, né, questão da mesma família, mas principalmente por conta das características que são as mesmas praticamente, a minha e do meu tio. E eu nunca foquei nisso, de ser, assim, não, para não virar uma eterna sombra do meu tio, não. Ele fez a história dele, meu tio Jada fez a história dele, meu pai fez a história dele, mas eu quero fazer a história do Arthur Marins. Eu quero fazer a minha história, eu não posso ficar presa nisso, então eu tenho que fazer sempre o algo a mais. Então, quando, graças a Deus, eu tive a oportunidade de subir para o profissional, já tinham amigos meus que já jogaram comigo, que já estavam lá, entendeu? Que eram bem mais velhos. Tipo, eu entrei com 18, já tinha um amigo meu lá que já estava com 20, 21, 22 anos, né, de idade. Então, eles já eram bem mais fortes, bem melhores fisicamente, já tinham mais entendimento de como era o profissional, eu ainda estava iniciando, então eu falei assim, pô, eu joguei... Você já notou uma diferença ali, né? Com certeza. A maturação que você pega no profissional é bem diferente. O ano que eu fiquei nesse Imperatriz de 2019, pegando essa maturação no futebol, minha mentalidade já ainda aumentou mais ainda. Porque eu já tive esse trabalho mental já vindo do meu pai. De nunca deixar eu ficar com um negócio de salto alto com questão de futebol. Pai, você viu, joguei bem tudo. Meu filho, você jogou demais. Porém, você errou nessa situação, você tem que corrigir isso, você tem que melhorar aquilo. Então ele sempre fazia questão de eu botar o pé no chão, falar assim, você ainda não é ninguém, você ainda não é nada, você precisa ser quando você jogar sua partida como profissional. E você tem que ter esse entendimento. E aí eu joguei com os caras que já tinham jogado Libertadores, já tinham sido campeões brasileiros, entendeu? Já tinham jogado Champions League, né? Alguns dos jogadores do elenco lá da época, na Série C do Imperatriz, já tinham jogado. Então, assim, se eu ficar achando que eu sou alguém, não adianta, que eu não vou desenrolar. Então eu peguei nessa situação para aprender. Eu vou aprender. Se eu tiver a oportunidade de assinar meu contrato, de entrar na partida, eu vou dar o meu melhor, porque eu sempre me preparei desde os 5 anos de idade para esse momento. E
enquanto isso não acontece, eu vou aprendendo. Ou como é que é a característica de um, como é que é como é que ele faz para bater a bola, como é que ele faz para bater uma falta, como é que ele faz a cobertura do lateral. Então eu sempre fui vendo, principalmente os jogadores da minha posição. Tinha o Daniel Barros, que o Daniel Barros já acompanhou ele desde quando eu era pequeno, ele jogando pelo JV. Daniel Barros, e aí é um jogador sensacional, me ensinou bastante, né? Teve o Chaves também, que era o volante, Diogo Oliveira, que jogou no Grêmio, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Então, todas as formas que ele conseguiu de me passar alguma dica, passar alguma informação, eu já captava para mim. E já auxiliando com as coisas que meu pai já tinha me ensinado, entendeu? Só que tinha algumas coisas ali, algumas características de alguns que eu fui trazendo para mim. Só que minhas fontes sempre foram meu pai e meus tios, que sempre foi minhas grandes referências, porque são considerados, entre aspas, os melhores. Se eu já tenho os melhores aqui comigo, então eu vou sempre querer as dicas dos melhores. E aí, associado já com o pessoal que já estava vivenciando isso no dia a dia ali do futebol, Daniel, Chaves, Diogo, todo mundo, então fui cada vez melhorando mais. Então, quando o atleta amador sai do amador e tenta ir pro profissional e bate e volta, que a gente fala, né, que dá certo, às vezes é muito por questão de mentalidade. A mentalidade ainda está muito nessa questão do amador, não tem um comprometimento. Hoje em dia, para você ser um bom atleta que joga só no estadual, você tem que abdicar de muitas e muitas e muitas coisas. Eu, como eu te falei, desde os 5 anos de idade que eu não sei o que é um final de semana e um feriado que não seja treinando. Entendeu? Renuncia muita coisa. É sábado e domingo, às vezes é treinando, treina um período, se não é 2 períodos, não tem essa. De manhã já tem que treinar, já treinei hoje de manhã, tô aqui na entrevista, daqui a pouco já vou sair, já vou treinar novamente. É assim, não tem tempo, atleta não tem esse tempo assim de regalia para deixar o seu corpo, é seu material de trabalho. Chuteira, caneleira, tênis, essas coisas assim, é só acessório. Seu material de trabalho é seu corpo, você tem que cuidar, você tem que se alimentar bem, entendeu? Você não tem que deixar ficar até tarde, perdendo noite de sono, para daqui você vai recuperar 3 dias depois, entendeu? Então seu corpo eliminar bebida alcoólica. Eu, graças a Deus, eu nunca nem experimentei bebida alcoólica, porque eu sempre tive esse foco. Pô, se eu já sou um atleta, eu sei que o álcool vai fazer mal para mim, então eu nunca quis essa vertente de ter nem que experimentar, para não ter que atrapalhar o meu foco. Eu sabia que se alguma coisa vai levar isso a alguma coisa, vai levar algo a mais, entendeu? E eu sempre tive muito centrado assim em Deus. Deus sempre foi meu alicerce, sempre foi minha base. Então, eu falei assim, Senhor, eu quero ser um grande jogador de futebol, de acordo com o que for da tua vontade, então me ajuda. E ele sempre foi me dando estratégia, sempre foi dando a sabedoria, se auxiliar da sabedoria que meu pai já me passava. Não faça isso, porque senão você vai atrapalhar você durante sua caminhada. Durma mais cedo, se alimente bem. E aí foi indo e graças a Deus eu consegui. Mas só que foi muita luta, é muita renúncia que você faz para você se tornar um jogador de futebol. E aí quando você entra lá, para você permanecer ainda é mais difícil, porque a intensidade que você faz no amador é totalmente diferente do que você faz no profissional. Profissional, se você entra na velocidade 10, os caras estão na velocidade 1000. Os treinos na academia, a intensidade é diferente, a volúpia de treino durante a semana, questão de tática, questão de velocidade, marcação, questão tática, entendeu? A cobrança que você tem no amador não é a mesma que você tem no profissional. Tem muitos jogadores que às vezes no amador que sentem essa pressão. Você tem que entender que é diretoria lhe pressionando, presidência lhe pressionando, você tem a torcida não vai torcer por você assim com carinho se você errar um passe, se errar um gol. Meu amigo, aguarde as palavras da torcida. Entendeu? E até, dependendo do empresário, até do empresário. Isso, exatamente. A palavra fica ali firme. E assim, o torcedor tem toda a razão. Tá lá pagando ingresso, ele tá lá assistindo, tá lá para torcer, entendeu? E sempre tem aquela palavra, Arthur. Quando o cara tá assistindo televisão, que a gente vê o atleta, tem aquela palavra que não escapa da boca do torcedor, que ele diz assim: rapaz, o cara é pago só pra jogar. O cara ainda faz isso. É a vida do futebol, do jogador profissional, que não é fácil de jeito nenhum. É muito difícil. Todo mundo no Brasil, acho que o Brasil é um dos poucos países onde o foco de muitos jovens é o futebol.
né? A gente sabe que é o maior esporte do mundo, mas de foco, assim, para a juventude já chega, antes dele querer ser doutor, antes dele querer ser alguma coisa, Quer ser jogador. quer ser jogador de futebol. Mas é porque muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre isso, até esclarecer um pouco assim, porque o pessoal acha que jogadores como Neymar, Messi, então jogadores como que estão na primeira divisão, né? Vem aí grandes jogadores que estão na Série A, jogam no Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que hoje são Botafogo, que são os clubes assim que estão melhor financeiramente. Eles representam apenas 1% do futebol. 1%. Entendeu? Você vê ali, são 20 times que estão na elite. Se você colocar mais, você coloca o time da Série B. São 40 times ali. 40 times ali. E você colocar isso aí, só tem em um estado. Só no São Paulo tem mais do que isso de clube, entendeu? Na Série B do estado e tudo. Se você pegar no Brasil inteiro. E você vai na Inglaterra tem 10 divisões. Entendeu? Não tem como comparar. E quando a gente faz a distribuição de contagem, a questão financeira, a gente nem coloca eles porque eles são um futebol à parte. Eles conseguiram entrar numa elite que é extremamente difícil de você conseguir. Hoje eu procuro estar vivendo na minha profissão, mas tem muitos jogadores que procuram sobreviver dentro dela. E é muito difícil, entendeu? Querendo ou não, é muito difícil. Obviamente que tem dificuldade em todo tipo de profissão que você fizer. Não só na questão do futebol. Tem outros esportes também, outros atletas, né? Você vê a Raíssa, quando ela estava no início do skate, não tinha muita oportunidade. Depois que ela começou a ir, enfrentar e botar na cara para frente, falou assim, esse é o que eu quero e eu vou, eu tenho certeza 4 vezes campeã mundial. 4 vezes campeã mundial, medalhista olímpica, medalhista né? olímpica. E aí você vê que hoje em dia, graças a Deus, ela é uma das maiores da história do skate. Mas no iníciozinho ali você viu que ela sempre teve a dificuldade, não é fácil. E aí foi melhorando e graças a Deus com o esforço dela, Deus abençoou ela e hoje ela é uma das maiores da história do esporte, entendeu? Mas ela foi além da bolha, né? Ela conseguiu estourar algo assim, entendeu? E é algo que eu procuro todos os dias, entendeu? Isso aí é uma realidade. Gente, a gente está aqui com o grande Arthur, atleta profissional que integrou a equipe do Itezer Esporte, né? Teve aí uma boa participação na equipe do Itezer Esporte, já jogou em muitos clubes aqui no nosso país. E aí tá novo, 25 anos, né? E muita bola ainda para jogar. E eu já disse aqui, depois de ser jogador de futebol, depois que terminar a carreira profissional, vai com certeza ingressar aí a carreira de treinador. Lembrando que todos os domingos nós estamos com a nossa reprise, 9 da manhã, a reprise da grande jogada, né, com muitos assuntos aqui, de domingo a domingo, a Imperial TV 4.1 tá contigo, com Taylor Paiva e a grande jogada. A gente está aqui já encerrando, Arthur, mas eu tenho só mais uma colocação em relação a isso que tu falou, eu tenho 2 perguntas só. Fala um pouco sobre Charles Guerreiro, né, um professor, o último professor que você teve aí na equipe do Cavalo de Aço, e uma relação sobre uma palavra que tu disse que concordo plenamente, a dificuldade de ser um jogador profissional de futebol, porque o Campeonato Maranhense, isso aí é uma crítica que eu faço, ele dá apenas um troféu e 50 medalhas para o campeão, né, e a gente sabe que essa forma de incentivo é complicada. O campeonato do Carioca também no ano passado não era diferente não, também os times aí é porque lá a elite já é diferente, mas também não recebia premiação, então não é específico ao futebol maranhense, mas em relação ao nosso estado, gente, precisamos aí de uma organização melhor, as equipes precisam também de um incentivo financeiro para que possam também ajudar os atletas, né, e quero dedicar minha palavra especialmente aqui a 2 clubes hoje em atividade, a equipe do Cavalo de Aço e a equipe do Itezer Esporte. Se for possível ouvir esse mero apresentador aqui, Taylor Paiva, vamos tentar buscar nossos atletas aqui da cidade também. Temos muitos cara muito bom, viu? Eu sei que existe essa questão do Arthur, que falou que tem a mentalidade e tudo mais, mas dá uma olhada para esses atletas daqui da cidade, então pelo menos da região aqui, que nós temos muito bons atletas, que daria para montar um grande time competitivo também no Campeonato Maranhense. E aí, claro, colocar as contratações desses grandes nomes do futebol nacional, mas valorizar aquilo que o IAP está fazendo muito hoje com a base. Arthur, últimas palavras, meu amigo velho, fala um pouco sobre o Charles Guerreiro, para mim é um grande treinador, e como foi o trabalho com ele, e as suas considerações finais. Bom, o professor Charles, né, eu queria muito agradecer a ele pela oportunidade que ele me deu,
junto com ele, me chamar pro ITZ, vindo do acesso, né, de alguns remanescentes do pessoal do acesso. Tive essa oportunidade de poder jogar o campeonato. Ele teve a confiança em mim, viu isso durante os treinos, a confiança no trabalho. Tanto ele quanto o Magdiel tiveram essa confiança em mim, então sou muito grato a eles pela oportunidade. E Charles, você aprende muito, né, cara? Um cara que foi Já seleção, né? Já foi, jogou no Flamengo. E foi a primeira vez que eu trabalhei com ele como treinador. Teve alguns outros jogadores que já tinham trabalhado com ele, né? Mas essa foi a primeira a vez que eu tive a oportunidade de trabalhar. Porque no ITZ, ano passado, ele estava como diretor, né? Aí esse ano ele veio como treinador. Então eu fico muito feliz. Foi muito bom poder trabalhar com ele nessa situação. As formas que ele dava algumas dicas eram mais pontuais, né? Algumas situações assim ou outras que aí a gente já conseguia consertar, né? Durante o jogo, mas ele era mais questões pontuais. Sim. E isso dá um pouco mais de liberdade para o atleta, de certa forma, que ele possa poder jogar e tudo, na questão de um erro ou outro ali, ele vinha, situação essa. É mais pontuais. Tem alguns treinadores que gostam de fazer mais de tudo que ele tenha mais controle. O Paulinho Kobayashi era dessa forma, entendeu? Se você não estiver fazendo aquilo que for de acordo com o que ele está fazendo, que ele não está mandando, aí ele já tem um modelo de trabalho já para todo clube que ele entrar. É dessa forma assim, ele gosta desse jeito. Se você fizer uma coisinha diferente que ele não estiver gostando, ele é capaz de ele tirar no primeiro tempo. Igual ele já fez algumas oportunidades quando eu tava com ele na época do Imperatriz, e já fiz com alguns colegas. Eu tô aqui rindo, porque eu não vou expor hoje aqui, mas eu conheço a história do Kobayashi aí com o grande craque Railan, que era puxar paz, na época, isso veio desde a época de 2019, quando a gente estava lá. O Railan, ele tinha chegado da Arábia, ele foi jogar, eu joguei com o Railan nessa época. Então, desde aquela época, ele já tinha essa situação com o Railan, porque... rapaz, o Railan, pois é, porque vai ter um método, né, de trabalho dele. É um método de trabalho dele, na situação dele, mas ele é assim, dessa forma. Tem muitos jogadores assim que não curtem muito assim trabalhar com ele, tem outros que já gostam, entendem como é que é a forma dele, como é que é a característica dele, então vai de atleta para atleta. Sim. Entendeu? Mas teve essa situação mesmo com o Renan desde naquela época, entendeu? Só que eu achei que ia se resolver aqui na outra passagem dele, deles dois. Continuou, né? Mas parece que pelo visto parece que foi uma piorada, visto, né? Eu espero que, mas tipo assim, já passou, já teve algumas situações, eu também já tive situações assim com treinadores já, que durante a pré-temporada teve atrito e durante a competição só alegria e já fica. Tem algumas situações que às vezes é durante o jogo. E sobre a questão que você falou do pessoal dos pratas da casa, né? O Imperatriz, ele sempre foi feito de grandes jogadores pratas da casa. Exatamente. O meu tio, o James, ele era um prata da casa, como teve outros grandes jogadores. Teve o Valdo, teve o Fabinho, o Arimagão, entendeu? São grandes jogadores que passaram por aqui, que sempre foram pratas da casa. Obviamente que já tiveram grandes jogadores também de fora que vieram, integraram. Tanto é que o Mangueira inclusive mora aqui, né? Mora aqui em Imperatriz, foi um grande zagueiro. Você tem Bento, você tem Duílio, né? São grandes jogadores. Tanto eles que você vai ver são pratas da casa. Então, o Imperatriz sempre foi um celeiro de grandes atletas. Sempre foi um celeiro de grandes atletas. Meu pai sempre me falava isso, meus tios. Se você vai ver os grandes clubes que o Imperatriz teve, sempre tiveram pratas da casa. Naquela época, não 1980, foi diferente no tricampeão, nos 3 títulos do Campeonato Maranhense. De maioria pratas da casa, 2005, 2019. Todos, né? 2005 você tinha o Denis, você tinha o Aelson. Exatamente. Aí em 2019 o Aelson veio, eu tive a oportunidade de jogar com o Aelson também. O time G, grande abraço aí. Então, eu tive, graças a Deus, eu sempre fui muito afortunado de poder jogar com caras assim que eu tive referência. O Daniel Barros, eu tive essa oportunidade. O Aelson, que também era assim, cara que já tem história pelo Imperatriz, já jogou Chapecoense, Avaí, grandes clubes. Verdade. E aí eu tive a oportunidade de poder jogar com ele. Ele inclusive ainda joga muito, rapaz. Ele jogou a Copa Quarentão
A Copa Quarentão Rio do Amarelo no DNR. Rapaz, o homem é difícil parar ele. Ele puxa aquela ponta esquerda ali, já era. Eu fico brincando, eu os meninos lá falam assim, time G, volta pro profissional pra mim pra jogar um pouquinho aqui, cara, porque ele se cuida, ele tem a técnica, a humildade em pessoa. O Railanzinho também sempre me ajudou, sempre dando dicas. Então são caras assim que eu tive a oportunidade de jogar, que foram caras que já têm uma história pelo Imperatriz, que já jogaram muitos anos, tem história no futebol maranhense, são pessoas humildes, são pessoas assim que sempre gostaram de ensinar, e você vê que são pessoas prata da casa, entendeu? E isso é muito importante. Isso aí, o pessoal não consegue entender isso. E eu sou um exemplo de prata da casa. Você tem o Rodolfo hoje em dia, você tem o Gustavo Nobre. Então são atletas assim que são pratas da casa, que tem essa vontade de poder ajudar o clube. É porque muitos não entendem. Nós somos atletas prata da casa e que o que a gente quer é ter a oportunidade de poder jogar no clube que é da nossa cidade. Que é inclusive são esses guerreirinhos que a gente fala que são que dão sangue. Dão mais. Entendeu? O Jamie falava isso. O Jamie, quando disse que quando saiu, ele disse que a maior alegria foi ele ter terminado no Imperatriz. De contribuir com a equipe do Cavalo de Aço. Pois é, mas ele também já rodou clube de Série A, Atlético Mineiro. Esporte. Teve tudo aí, já o Jamie ali tem história. Eu queria ter essa alegria também. Vai chegar. A gente agradece muito, eu quero agradecer também aqui o Eider, né? O Eider foi meu professor, pai. Ele foi meu professor de contabilidade. Na faculdade. Na faculdade. Foi meu professor, durante 4 anos a gente esteve acompanhando lá com ele. Gosto muito. Ele vai entender, ele falava assim, as caixinhas, vocês têm que separar tudo nas caixinhas. Ele vai entender se ele estiver ouvindo. A gente agradece Imperial FM 95,9, estamos de segunda a sexta-feira, de 8 até as 9 da noite. Agora sim, a consideração final. Arthur, considerações finais, muito obrigado por estar aqui no programa da Grande Jogada. Seja sempre bem-vindo e traga aí a família. Um dia nós vamos colocar a camisa redonda com a família, tá bom? E seja bem-vindo, meu amigo, sempre que precisar. Muito obrigado, Teiro, muito obrigado pessoal da Grande Jogada aí pela sua oportunidade, né, de estar aqui concedendo assim, essa entrevista. Sou muito grato, muito feliz por esse bate-papo, né, e aí tô seguindo aí no futebol, graças a Deus, quero viver da minha profissão e não só sobreviver dentro dela. Sou um cara determinado, buscando sempre uma oportunidade para poder realmente viver do futebol, que é algo que eu sou a vida toda, desde pequeno. A família também já está aqui, já tem história já da família com o pessoal jogando bola. E aí quero agradecer pelas palavras de carinho, pelos elogios que você fez a mim, que você sabe muito bem que você me acompanhou na questão dos treinos, a questão dos jogos, tanto no profissional, quando jogando no semi-profissional, que foi a Corpo Interbairros. E muito obrigado. Na próxima oportunidade aqui, espero vir mais e mais vezes aqui, acompanhar. E na próxima oportunidade trazer aqui a família. Família de peso, cara. Família de peso. Eu quero a família aqui. Família Marinho, né? Marins. Família Marins. Quero a família Marins aqui. E é isso, cara. Só agradecer pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Agradecer por todo mundo que acompanhou, que tá todo mundo ligado aí. E fico muito feliz, cara, porque vir aqui poder estar dando essa entrevista significa que de alguma forma eu estou sendo reconhecido pelo meu trabalho, que é algo que eu almejo muito, ser reconhecido pelo meu futebol, ser reconhecido pelo algo que eu faço que desde pequeno, desde sempre, que é a minha profissão. Então isso aqui me deixa muito lisonjeado mesmo, cara. Muito obrigado. De nada, meu amigo. Isso aqui é palavras verdadeiras. A gente falou algo aqui, foi para realmente aquilo que a gente acompanhou todo o tempo e viu que realmente Arthur Marins é um grande jogador de futebol. Gente, a gente fica feliz, né? Agora, você aqui comigo, a gente agradece muito a tua companhia, agradece por estar conosco nesse momento maravilhoso, nessa tarde maravilhosa. Saiba que a Grande Jogada está sempre com você, de segunda a sexta-feira, de 13h30 até as 14 horas, no sábado, de 12 até as 13 e no domingo a reprise às 9 horas da manhã. Na Imperial FM estamos toda noite de segunda a sexta-feira, de 8 até as 9 da noite, com a Grande Jogada na apresentação desse que vos fala, Teilon Paiva. Estamos agradecendo pela companhia e estaremos de volta, se Deus quiser. Até a próxima.